Você quer de fato vir para Portugal em 2024? Então eu vou mostrar para você como está o caminho real para que você possa vir para cá. Há muitos vídeos agora na internet, uns falam sobre umas partes de processos, outros falam sobre outras partes. Eu resolvi fazer esse vídeo para então, em um lugar só, você ver como está a situação real do que está acontecendo com relação a processos para Portugal. Então, o que acontece? Até alguns meses atrás, nós sempre falávamos para os nossos possíveis clientes que havia 3 possíveis planos que a pessoa poderia fazer para vir para Portugal. O plano A, o plano B e o plano C. No plano A, estão todos os vistos que normalmente não passam por mudanças significativas, que são o visto de rendimento, visto de pequeno empresário e visto de estudos. Além de outros vistos aqui que normalmente passam por mudanças, como por exemplo, busca de trabalho, Startup Visa, etc. No plano B, estão os processos que a pessoa faz já estando em Portugal, como, por exemplo, o Tech Visa, que é para as pessoas que trabalham na área de tecnologia, ou o título de residência para pessoas que têm alguma atividade qualificada, e também o processo de estudos diretamente por Portugal. E o plano C era, de fato, fazer o processo de manifestação de interesse. Só que, como nós já vimos por aí, o plano C já não existe mais o processo de manifestação de interesse. Então nós temos 2 categorias de vistos, que seria o plano A, e o plano B, processos que você pode fazer diretamente em Portugal. Porém, o que acontece? Nessa categoria do plano B, são processos que passam por mudanças de tempos em tempos. Se você quer de fato vir para Portugal, não vale a pena neste momento você escolher um desses 3 processos. Pela visão de governo que o novo governo tem em Portugal, eles estão tentando eliminar essas arestas que fazem com que pessoas se aproveitem dessas brechas para tentar fazer processos de imigração em Portugal. Por exemplo, o processo de manifestação de interesse, ele era uma possibilidade para aquelas pessoas que porventura vinham para Portugal e queriam ou precisavam ficar em Portugal. Só que quando os imigrantes descobriram essa brecha, todo mundo estava fazendo manifestação de interesse, se aproveitando dessa brecha, por assim dizer. Então o governo procurou, de fato, eliminar essa brecha e com certeza ele vai ficar de olho em outros processos que possam fazer com que as pessoas pensem: ah, isso pode ser um plano A. E isso provavelmente vai acontecer, ou é mais verossímil que aconteça com esses processos da categoria B que eu te falei. Então, o mais aconselhável é você escolher um dos processos dessa categoria, que eu chamei de categoria A, ou seja, ir para o plano A, porque esses processos são os que passam por menos mudanças. Nós estamos aí trabalhando com processos desde 2015 e nós sabemos praticamente todas as mudanças que aconteceram. Por exemplo, 2016, visto de rendimentos era só para aposentados reformados. Depois passou para pessoas com rendimentos, depois com rendimentos de empresa, etc. No visto D2, que é o visto de empresário, houve também algumas mudanças. No começo era um processo simples, somente com a empresa a pessoa conseguia o visto. Depois, a pessoa já precisava ter um espaço físico em Portugal arrendado para conseguir dar entrada no visto. Depois eliminaram esse requisito, mas incluíram o requisito de meios de subsistência em Portugal. Então são processos que passam por algumas mudanças, mas eles nunca são eliminados completamente, ou essas mudanças são mudanças que, para a pessoa que de fato está focada em vir para Portugal, ela vai conseguir se adequar e cumprir esse novo requisito que eventualmente venha a ser pedido. Então, os processos de visto de rendimento, que é o D7, visto D2 para pequeno empresário ou trabalhador autônomo são os processos mais confiáveis porque provavelmente o governo não vai eliminar esses processos. Eles podem passar por algumas mudanças, sim, mas não vão ser mudanças significativas. Então, se você já entrar no seu plano tendo em mente esses vistos, você vai ter muito mais chance de chegar em Portugal de acordo com o que você já tinha planejado. Quanto aos outros vistos, visto de estudo, você tem que tomar cuidado porque um tipo de visto de estudo lhe dá direito à residência, o outro não dá. Então, o visto de estudo para a pessoa que de fato quer estudar, ele vai continuar ativo. Provavelmente não vai ser um visto que vai ser eliminado da lista dos vistos para Portugal. Visto de busca de trabalho. Aqui nós já começamos a entrar numa área em que talvez já não seja tão interessante para o atual governo. Nós sabemos da situação, não somente em Portugal, mas na Europa inteira, não há muitas vagas de emprego e também não há muitas possibilidades de arrendamento. Então, as pessoas que aplicam para um visto de busca de trabalho, elas estão falando o quê? Eu quero ir para um país onde não tem trabalho para as pessoas que estão lá, para que eu possa buscar um trabalho. Então, esse visto é possível que passe por alguma mudança a médio ou longo prazo.
não é possível saber, é somente uma especulação, mas se o governo tiver de eliminar alguma aresta, provavelmente o visto de busca de trabalho vai ser a primeira. Até porque este é um visto mais recente, ele está há pouco tempo aí disponível, e ele começou a ser disponibilizado justamente para que houvesse mão de obra em Portugal. Só que agora o negócio lotou, né? O país está cheio de pessoas, não há trabalho, e então o governo vai ter de alguma maneira, fechar um pouco mais o cerco para que mais pessoas tenham possibilidade de trabalho em Portugal, das pessoas que já estão em Portugal. Então eles eliminaram a manifestação de interesse. Se eles tiverem de eliminar algum outro processo, ou pelo menos fazer alguma mudança significativa, vai ser provavelmente o processo de busca de trabalho. Além do processo de busca de trabalho, você tem também o Startup Visa, que é o visto para quem vai empreender na área de tecnologia em Portugal. Esse é um visto que está disponível, exige sim menos requisitos talvez do que o próprio visto D2, que é para empresários, porém você precisa de alguns elementos que provem que a sua empresa vai atuar na área da tecnologia e você precisa já ter um contrato estabelecido em Portugal. Este visto, ele também é um visto relativamente novo em comparação ao visto D2. Ele começou ali em 2017, então se houver alguma mudança, talvez seja nesse visto também. O que não vai acontecer provavelmente é o visto de rendimentos e o visto D2 serem eliminados completamente. Por quê? Porque são através desses vistos que o dinheiro entra em Portugal, porque quem é aposentado vai começar a gastar o seu dinheiro em Portugal e quem vai empreender em Portugal vai começar a pagar impostos em Portugal com a sua empresa, com a sua atividade, etc. Então, esses dois vistos são interessantes para o governo porque eles demandam que a pessoa invista em Portugal de algum modo e também que a pessoa contribua mensalmente depois para a sociedade portuguesa. Com tudo isso dito, o que isso tem a ver com o teu processo? Isso quer dizer que você entrando em algum processo que talvez passe por alguma mudança, você tem de ter em mente que o governo pode mudar as coisas do dia para a noite, dificultar as coisas, às vezes facilitar, mas provavelmente, de acordo com o andar da carruagem, eles não vão facilitar esses processos. Então você tem de ter em mente que, por exemplo, você começa um processo de busca de trabalho, você pode vir a ter surpresas no futuro com relação aos requisitos para o próprio visto, com relação aos requisitos para você conseguir um título de residência em Portugal e com relação às renovações. Então você tem de pensar no seu plano para Portugal num prazo de pelo menos 5 anos, porque é em 5 anos de residência legal em Portugal que você vai poder dar entrada no seu processo de cidadania. Se você tem a possibilidade de escolher nesse momento, o ideal seria um visto D7 ou um visto D2 ou, caso você de fato queira estudar em Portugal, um visto de estudos que lhe dê direito à residência em Portugal. Se você não tem condições para fazer um visto D7 ou um visto D2, mas tem interesse em fazer um processo de busca de trabalho, ótimo, você pode aplicar para o processo, mas você tem de ter em mente que no período de 5 anos, algumas coisas podem mudar e você pode vir a ter de mudar de processo no meio do caminho. Então, esse é o mapeamento geral. Plano A, plano B, plano C. No plano A, temos esses vistos, então, D7, D2, busca de trabalho, Startup Visa. Se você quer ter uma conversa para saber, de fato, na realidade, quais os detalhes de cada um desses processos, você pode marcar uma conversa com a gente e a gente vai mostrar para você ali, então, quais são as verdadeiras etapas de cada um dos processos e, muito mais do que isso, mostrar para você os possíveis riscos em cada um dos processos, para que você comece de fato sabendo onde você vai entrar, onde você pode chegar, o que vai ser exigido de você ao longo desses 5 anos. Então, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e nos vemos então em uma próxima oportunidade. Até lá!